Bom, estamos de volta ao terceiro bloco desse programa sobre restauração com o professor da Unisantos aqui, Ney Caldato. E a gente, nessa linha de aprofundando a nossa análise, por mais que a gente só tenha meia hora para falar do programa, né? Por isso que vocês têm que entrar no site www.programaurbanidades.com.br, porque lá eu consigo, ou a gente consegue colocar mais elementos para vocês terem mais informação sobre um tema que é muito difícil de ser abraçado num período tão curto de tempo. Nesse terceiro bloco, a gente vai trabalhar um pouco alguns exemplos que a gente tem na cidade, exemplos nos quais o Ney está envolvido, não é isso, Paulo? Certo. Inclusive, Ney, um desses exemplos de obra de restauração bem-sucedida é o Teatro Guarani, não é isso? Eu considero a obra do Teatro Guarani assim, um exemplo nacional, né, em termos de a própria ação que foi feita, né, não gosto de utilizar esse termo, né, que é muito batido, mas de resgate mesmo, né, porque era um imóvel já arruinado, né, em estado de completo abandono, sem solução, né, um imbróglio jurídico grave, né, e que de repente numa ação muito corajosa política a prefeitura desapropria, né, conseguiu mobilizar aí grandes empresas multinacionais que puseram recursos no imóvel. E nós fizemos um projeto de restauro que, inclusive, é muito bonito pelo uso que propõe, que é a Escola de Artes Cênicas do município, né? E aí eu convido a todos a ir lá conhecer, é um negócio empolgante, tem quase 150 alunos, com múltiplas atividades, enfim. E o projeto que nós fizemos, assim, fazia com que se estudasse as origens do teatro, as transformações que ele passou ao longo da história, o estado que ele estava crítico, né? E posteriormente uma intervenção muito cuidadosa, tá? Não foi uma intervenção assim, não considero de complexidade técnica, mas assim de muito cuidado, porque as paredes estavam muito frágeis, né? E eu confesso até que eu temi um pouco quando limparam todo o terreno antes de começar a obra. Eu entrei no terreno, eu estava sozinho. O medo era aquilo ruir? Eu estava sozinho, eu me lembro, foi uma sexta-feira, por volta das 6h30 da tarde, no mês de fevereiro, né? Estava horário de verão ainda, não tinha ninguém mais, não tinha mais ninguém na obra. Só faltou dizer o ano agora. Foi 2007, 2007, foi 2007. E eu entrei lá, não tinha ninguém na obra, só tinha as paredes. Eu olhei aquilo e falei, espero que não caiam. E qual foi assim? Você entrou naquele dia, naquele horário, e você deve ter pensado assim, qual vai ser o meu grande desafio aqui? Qual foi o grande desafio? Foi assim, não dá para dizer o termo que eu disse, mas eu falei assim, olha, haja coragem para fazer uma coisa dessa. Viu? E, para minha surpresa, a obra foi muito rápida. A gente previa que a obra fosse durar 2 anos e meio, né, 30 meses, nós fizemos em 22, né, sem aditamento de custo. Uma obra custou 6,5 milhões. Ainda colocamos 2 obras de arte no teto, né, feito pelo amigo nosso, Paulo Von Poser. Que é belíssimo trabalho também. Então, assim, só comentando, né, autor do nosso cenário. Exato. Cenário colega nosso, professor lá também da FAUS, né. E, principalmente, assim, a restauração, o prédio estava em péssimo estado de conservação. Muita gente até não depositava fé que aquilo pudesse ser preservado. E eu acho que nós demos uma resposta à cidade, principalmente aqueles incrédulos, né, aos céticos que achavam absurdo, enfim. E tecnicamente foi muito preciso, né? Pegar ornamentos quase desaparecidos, conseguir refazer com muita precisão. Utilizamos aí técnicas tradicionais mesmo. Uma parede de pedra, quase a metade dela ruiu, né? E nós recuperamos todas as pedras que estavam no terreno do vizinho, lavamos e refizemos a mesma argamassa, integramos toda a parede, enfim. Foi um trabalho espetacular, emocionante. Mesmo batentes, tudo. Bem lembrado, inclusive assim, portas e janelas que haviam se incendiado e somente ficou fragmentos, nós retiramos, limpamos todas. O marceneiro reintegrou as peças e a partir daí nós fizemos as réplicas então dos caixilhos. Peças originais inclusive estão lá. Descobrimos parte das pinturas decorativas que sobrou, né? Conseguiu sobreviver a toda essa tragédia de abandono, né, do incêndio que ocorreu. Nós descobrimos pinturas decorativas, as cores que estão lá dentro são as cores originais, né, que nós identificamos. Enfim, nós buscamos ali a originalidade, no caso do período de 1910, que foi da reforma, 1909, que foi a reforma eclética,
De que ano que é o Guarani? O Guarani é do século XIX, 1882. A história do Guarani é de 19, tem uma reforma no início do século? Quando a Santa Casa se apropria do imóvel, a Associação Teatro Guarani vende para a Santa Casa, ele então decide fazer uma ampla reforma, inclusive para aumentar a capacidade. Porque ela queria aferir, então, muito recurso com aquilo, né, por causa do cinema e tal. Então, ela modifica decorativamente em neoclássico para eclético e amplia a capacidade. Inclusive, o foyer térreo vira uma geral, né? E, então, o projeto que a gente fez mantinha as características ecléticas, né? Inclusive cores, tudo que está lá, a gente busca essa originalidade. Por quê? Para mostrar exatamente esse retorno ao passado, a possibilidade de mostrar o Guarani para a sociedade. Perfeito. Né? Então, tanto é que o sucesso foi tão grande que hoje eu acho que deve ser a casa de espetáculo mais requisitada da cidade, né? Da cidade. Hoje a agenda é lotada, né? Tem eventos. Tem dias que tem eventos de manhã, de tarde e de noite. É verdade. E você está agora em outro projeto, né? Que eu acho que esse que é... De um outro prédio, também simbólico na cidade, ali no bairro da Aparecida, que é um prédio que está em uso, né? Que é o prédio do Escolástica Rosa. Fala um pouquinho para a gente desse projeto. Bom, primeiramente eu acho que a universidade ela está na vanguarda, né, de conseguir um contrato junto ao governo do estado para a elaboração de um projeto completo de restauração e de instalações para o colégio tão tradicional como a Escolástica Rosa. Eu faço parte de uma equipe, né, de mais 3 professores de arquitetura, que é o meu irmão, Gino Caldato, a professora Cássia Magaldi e coordenado pela professora Leila Diegoli, e mais 2 professores, um de engenharia civil, que agora me foge o nome, que é o Ricardo, o sobrenome agora não me lembro, e outro professor de arquitetura, que é o engenheiro civil também, que é de instalações, o professor Miguel Gucovas. Juntamente também com quase 12 ou 14 estagiários de ambas as faculdades, que já estão lá fazendo todos os levantamentos, visando então novamente trazer, né, à cidade um imóvel belíssimo, de grande destaque na paisagem, de grande tradição também, que será restaurado plenamente. Agora, o imóvel, assim como o Teatro Guarani, sofreu ao longo de sua história diversas reformas, né? Então, é um prédio que foi construído, projetado e construído pelo Ramos de Azevedo, né? Um engenheiro arquiteto que tem uma história, né, na formação e transformação da imagem da cidade de São Paulo, e que ele construiu esse edifício inicialmente também neoclássico, né? O espólio de João Otávio, um cidadão que era milionário, foi provedor da Santa Casa, enfim. E ao longo do tempo ele foi sofrendo diversas reformas, até que nos anos 40, então, teve uma mais radical, que é a feição que ele possui hoje. Ele foi totalmente redecorado e modificado, aí houve uma reforma de fato, né, uma redecoração que ele se tornou um estilo até já anacrônico, que é hoje está lá o neocolonial, né? E é apaixonante uma intervenção como essa, porque inclusive abre um debate, que é o que a gente quer promover dentro da faculdade, junto aos alunos, é exatamente até que ponto é válido você remover essa feição neocolonial e voltar ao estado original neoclássico, que aí sim, ali estava a qualidade arquitetônica, né? O que foi feito é um arremedo. Esse o partido que vai ser adotado? Não necessariamente, porque até mesmo, voltando à questão da legislação, das convenções internacionais de patrimônio cultural, na verdade não se busca mais originalidade, e sim entender o edifício ao longo da sua história. Ele sofreu esse processo. Então não dá para negar mais remover isso. Eu acho que seria um equívoco também, mas sem dúvida alguma, que é uma discussão polêmica e sedutora, eu acho interessantíssimo. E sem dúvida também me seduz bastante voltar à feição original. Pois é, César, mas acho que a gente vai ter que acompanhar esse processo todo do Escolástica Rosa, né? Acho que a Urbanidades eu acho até que pela razão, pelo fato da própria universidade estar envolvida no processo, a gente vai estar acompanhando de perto, vai documentar essa evolução. E aí eu já faço esse convite prévio para na segunda temporada, a partir de agosto, trazer o Ney, de repente até o Gino também, né? E mais um outro professor, a Leila, não sei, para falar de como, quando começam as obras, efetivamente. As obras, o projeto está previsto a gente concluir até acho, final do ano, ou máximo no começo do ano que vem. Aí vem a parte de licitação, mas é provavelmente no segundo semestre de 2013. Acho que podemos ir até lá, o Escolástica, para ver, né? Conhecer o imóvel, ver como que é, enfim, conhecer a história dele é, sem dúvida alguma, muito interessante. Bom, então é isso, né? Muito obrigado pela tua presença. Sei que foi meio rápido, né? Mas a gente... Pensei que fosse demorado, mas... Não, que começa, demora mais para preparar do que para fazer o programa. Pessoal, obrigado, boa noite a todos. Semana que vem tem mais. Boa noite a todos. Boa noite.